programa Vamos Falar de está de volta hoje, tratando sobre um tema delicioso, que é a Onda Gourmet. Os nossos convidados aqui já estão bem ambientados. A Jéssica Ávila está aqui com a gente, o Rodrigo Lopes e também temos o Guilherme Guzella e a Patrícia Gaspar. Antes desse intervalinho, a gente fez toda uma apresentação sobre o conceito dessa Onda Gourmet, falou sobre os trabalhos que cada um desenvolve, como eles podem conversar entre si nesse mercado. E o Rodrigo ficou de mostrar os chás que ele trouxe para a gente. Isso aí, vamos lá. Então, eu trouxe aqui uma variedade grande de chá. A cor da lata é baseada na erva base. Então, a lata preta, a base é um chá preto. Então, esse daqui é um chá preto com especiarias. Para você sentir o aroma. Então, a gente tem nessas especiarias canela, pimenta preta, gengibre, cardamomo. São os ingredientes do chai, esse chá. Esse é o meu chá preferido, é uma delícia mesmo, gente, eu tomo ele diariamente, além de outros, mas esse eu faço questão de tomar uma xícara pelo menos todo dia. E eu tenho aqui o Toronto Nights. O Toronto Nights é um chá bem gostoso, é um dos nossos chás mais vendidos. É um chá de sabor um pouco mais adocicado, a base dele é chá branco, ele tem um toquezinho de chá verde também, rosa mosqueta, amêndoa, canela. Bem docinho mesmo, nossa. Bem docinho, né? E essa é a importância, na verdade, da sommelier para a marca também, de ter nos ajudado a desenvolver a carta de chás específica para o gosto do brasileiro. Então, ele é bem mais frutadinho, é uma delícia esse chá. Convido vocês a tomar lá na Moncloa, a experimentar. Ele é muito bonito, ele além de ter um cheiro muito bom, ele é bonito. É a questão da experiência também, né? Esse visual também faz parte. O chá satisfeito. A parte visual também, com a comida acontece a mesma coisa. Você apresentar um prato diferente, com um design diferente, ele vai fazer diferença na hora de se provar também. Eu acho que a erva a granel trabalhada assim também faz muita diferença para a pessoa na hora de tomar. Ele realmente é bem bonito, o aroma é agradável e o sabor é surpreendente. É diferente daquele saquinho de chá, né? É diferente do saquinho de chá. Desde a colheita... Ali, ó. Não, eu senti chocolate no meio, mas eu devo estar alucinando. Eu acho que talvez um pouquinho do cheiro da amêndoa misturado com a canela, ele dá esse... E aqui a gente tem, essa lata vermelha é um puer. O puer é uma erva que ela pode ser ou um chá verde fermentado ou um chá preto fermentado. No nosso caso, no caso da Moncloa, é um chá preto fermentado. Essa latinha aqui é um chá verde com abacaxi e morango. Então, apesar do abacaxi, ele puxa mais para o morango é mais proeminente na fórmula, então ele puxa um pouquinho mais para o doce. O Old Berry é um blend de oolong com framboesa. Então, o oolong é uma variação do chá verde e do chá preto. Isso depende muito do jardim onde se colhe, porque ele pode ser mais próximo do chá preto ou mais próximo do chá verde, dependendo da oxidação da folha. Então, o nosso oolong é mais próximo do chá verde. E aqui a gente tem as infusões. Então, só uma tecnicidade do chá, você só pode chamar de chá quando ele é derivado da Camellia sinensis. Então, a folha, a erva Camellia sinensis, que é efetivamente o chá. Então, aqui no Brasil a gente fala chá de camomila, chá de boldo. Não é chá, na verdade é uma infusão. Essa latinha amarela, no caso, é uma infusão de ervas. Então, são as mesmas especiarias que vocês encontram aqui no Indian Flavor, porém, em vez do chá preto, a gente tem capim-limão. Então, ele é um chá mais suave, mas de sabor bem encorpado também, é uma delícia. E a gente tem isso daqui que é uma infusão de frutas, que é o Apfeltraum, que seria, em alemão, o sonho de maçã, que é uma delícia, gente. Esse também é um dos nossos chás mais vendidos. E por último, essa latinha roxa, que é o Rooibos, que é uma erva da África do Sul. Então, em vez da Camellia sinensis, a gente tem uma erva sul-africana que vai fazer aqui a mistura com baunilha, com canela, também trazendo um chá com um sabor mais adocicado. Então, essas são as variedades de ervas que a gente tem na Moncloa. Dentro dessas ervas, a gente tem 36 blends hoje diferentes, mas trazendo bastante opção para harmonizar com comida. A gente, na loja, também tem algumas serve quiches, serve waffle. Então, tem uma opção salgada, uma opção doce, para que a pessoa possa efetivamente curtir o momento dela e ter o seu momento do chá. E quem vai até a loja já vai com essa expectativa ou algumas vezes você tem que chamar para essa experiência única?
Então, a Ou gente... que eu digo, por esse chá, eu quero um chá. Chega a pessoa fazendo um pedido. Eu quero um chá para emagrecer. Então, a gente tem alguns pedidos em relação ao benefício do chá, o benefício da erva e dos ingredientes, porque o Brasil, desde muito tempo atrás, essa é a função do chá. Eu quero um chá porque eu estou com uma indisposição estomacal, porque eu quero emagrecer, porque eu quero dormir. Então, tem muita gente que, sim, busca a Moncloa por causa disso. Os blends, quando foram desenvolvidos, têm também essa função. Mas nós não somos remédio, estamos longe de ser uma farmácia. A gente não trabalha o chá dessa maneira. A gente quer, sim, que o chá seja trabalhado pela bebida, que isso faça parte do dia a dia da pessoa, pelo prazer e pelo sabor que o chá tem. Mas, sim, ele tem os seus benefícios e a gente consegue indicar que ele pode auxiliar, mas ele nunca vai ser responsável pelo emagrecimento da pessoa, por curar algum tipo de desconforto que ela tem. Não é esse o objetivo da Moncloa e acredito que do chá também. E aí faz isso de um jeitinho tranquilo, que tem dado certo. Tem. A gente está bem feliz hoje com a loja, com a receptividade do público também. O público curitibano tem aceitado muito bem o chá. Em 2012 saiu uma pesquisa de mercado que Curitiba era a capital do Brasil que mais consumia chá. E a gente está conseguindo comprovar isso. É uma bebida realmente diferente, que você pode tomá-la no trabalho ou você pode tomá-la em casa, ter no seu momento, ou mesmo na correria do seu trabalho, mas de uma maneira prazerosa, sem se ter que efetivamente fazer aquilo tudo correndo, porque o chá tem um modo de preparo diferente, tudo que você pode apreciar e fazer isso ser bacana e parte do dia a dia em qualquer momento, de manhã, depois do almoço, na hora do trabalho ou mesmo antes de dormir, né? Fazer o seu ritual. Já tiveram ideias de onde encaixar esses chás? Um chá no casamento, uma lembrancinha de chá, por exemplo, ia ser um sucesso na certa. Ou, por exemplo, convidar padrinhos, dando para cada um, pegando gosto, por exemplo, né? A Patrícia gosta mais de um chá mais doce. Você faz essa coisa mais personalizada para chamar o teu convidado, o teu padrinho, tua madrinha. Ia ficar fantástico. O chá para cozinhar funciona muito bem. A gente fazer a infusão do chá e depois cozinhar no vapor desse chá fica uma coisa muito legal. Ela dá uma delicadeza para a comida muito grande. E acho que aí entra um requinte, entra uma situação bem pontual, que é a gente fazer uma comida chique, mas para ela ser chique não precisa, de novo falando, não precisa ser cara. Um dos pratos que eu mais gosto de fazer, inclusive no final do ano, para família, amigos, eu acho que a gente tem uma ceia de Natal e Ano Novo muito pesada. E eu costumo fazer no meu Ano Novo peixe. E o peixe eu costumo fazer ele de duas formas. De uma forma que eu aprendi lá no Mato Grosso, que é bem simples e fácil. Você pica cebola, tomate, joga em cima do peixe e assa ele de uma vez. Ou de uma outra forma que eu inventei um dia que deu certo, que é juntar algumas ervas que a gente usa para fazer chá, que não vamos dizer que é chá agora, então a partir de agora. Então aí entra camomila, erva doce, capim-limão. E eu revisto o chá, o peixe nesse chá, enrolo isso dentro de pode ser uma folha de bananeira, ou mesmo dentro de um papel alumínio, e você põe na churrasqueira para assar. Como se fosse um defumado. Quase um defumado, ele não chega a defumar. Mas essas ervas com salmão, por exemplo, combinam excepcionalmente bem. E aí você vai ter um prato bem bacana, com aquele cheiro anisado, com aquele cheiro mais puxado para erva doce, que fica maravilhoso. A gente tem uma erva que chama matcha, na verdade, que é um chá verde em pó, que ele é triturado numa pedra. E o matcha você pode usar em diversas receitas. Quando a gente foi visitar a nossa fábrica na Alemanha, eles têm um restaurante lá, e eu comi um bife à milanesa, e a milanesa era feita com matcha também. Ele é um pó, né? Delicioso, ele é um pó, ele fica delicioso, se você sente o gosto mesmo, fica diferente, assim, é muito gostoso, dá para fazer muitas receitas com matcha também. É um ingrediente que surpreende as pessoas também na hora de você entregar, porque ele, além do sabor, ele colore um pouco a comida, porque ele é verde e ele está fazendo parte ali da receita. Então, e ele tem todo um ritual para fazer, né? Tem aquele batedor dele. Ele é um misturador de bambu. Isso, o matcha é o chá da cerimônia japonesa do chá. Então, a gente vende um misturador de bambu, mas não necessariamente você precisa ter para preparar em casa. Fazer todo o ritual. Mas fica muito legal se você souber fazer também, porque é uma experiência totalmente diferente. E aí entra no luxo de volta, né? Exatamente.
E aí, Patrícia, como embalar todas essas ideias para venda e colocar no mercado do luxo? Bom, em primeiro lugar, é conhecer muito bem quem é o seu público-alvo. Eu sempre enfatizo a importância da segmentação e da identificação correta do seu público-alvo, porque normalmente tende-se a se generalizar o consumidor que consome produtos e serviços de luxo. Eles não são homogêneos, eles são bastante heterogêneos, é preciso entender exatamente o que ele valoriza, né? O quanto ele está realmente satisfeito com aquilo que ele encontra no mercado para então identificar as oportunidades e entrar com uma marca com uma proposta de valor bem definida. E sem isso, aí o negócio corre um sério risco de não dar muito certo. Então. Claro. Com uma visão genérica, né, de quem é esse consumidor, a grande maioria dos negócios acaba enfrentando então dificuldades. Eu digo que o início da estratégia é na segmentação de mercado, na correta análise e segmentação de mercado. E eu queria que você falasse também sobre esse conceito do luxo, de que o luxo para algumas determinadas pessoas ele é diferente também, né? E passa pelo o que é luxo para alguns, não necessariamente é para outro, também não custa tão caro. Uhum. Como é que você vê isso? É interessante, como disse o Guilherme, né, com relação a preço, nem tudo que é mais caro é necessariamente melhor, né? Então, se nós temos um consumidor com muito dinheiro disponível, mas sem informação, ele tende a ser totalmente orientado para o preço, ou seja, ele admite que aquilo que é mais caro é, portanto, melhor. Então, como eu havia comentado no início, falta justamente essa qualificação ainda da demanda. Quer dizer, consumidores com critérios para poder consumir produtos um pouco mais sofisticados. Então, em São Paulo, esses dias eu tive numa degustação lá na Bacos e conversei com um enólogo francês e perguntei a ele, inclusive, se ele observava alguma característica que era particular do consumidor brasileiro. E ele parou, ele refletiu, né, e ele respondeu, olha, eu vejo duas características que são bem típicas do consumidor brasileiro em relação a vinhos, em relação ao consumo de vinhos. Em primeiro lugar, o consumidor brasileiro é muito suscetível a modismos. E, em segundo lugar, o consumidor brasileiro não gosta de emitir uma opinião sobre o vinho sem antes conhecer o preço. Ou seja, são duas características derivadas de um mesmo aspecto, falta de critério. Popularmente por isso, é o medo de pagar mico. Exato. Gostei de alguma coisa que é barata, socorro! Exatamente. Então, volto a reforçar o que disse a Jéssica e o que disse o Rodrigo também em relação à experiência. Você pode ler tudo a respeito de chás. Se você não experimentar, você não terá critérios para poder melhor consumir. Eu acho que nessa história da gente falar de pagar mico, realmente é o que acontece, as pessoas... E eu já acho o contrário, eu acho que quando você tem uma coisa boa por um preço bom, isso chama-se barganha, isso é bom. Excelente, né? excelente. Se você tem um produto bom por um preço bom, poxa, é o que eu quero para mim, é tudo que eu desejava. Pagar bem, não estou falando pagar o injusto, exatamente. Justo, exato. Não é pagar o injusto, mas é pagar o preço justo por aquilo que ele foi. E muitas vezes a gente vê o contrário, né? Seja numa camisa, seja numa gravata ou numa comida. Muitas vezes aquele produto não vale tudo aquilo que ele está lá. E paga-se esperando uma experiência luxuosa. Ou depois poder chegar para mim e falar, viu? Tá vendo isso aqui? Paguei 200, então. Então acho que tem essa questão do se gabar pela coisa que você está... Nossa, e existe o reverso da moeda, então. Por exemplo, ele pode gastar uma fortuna numa coisa que é muito feia ou ruim. Brega. E está ali comentando com o amigo. Veja, olha só o que eu comprei, ó. Tem o outro lado também. Do status também, né? Você compra só porque é caro, não necessariamente sendo bom, mas para mostrar eu tenho, ou eu fui em tal lugar, eu consumi alguma coisa. E isso não é necessariamente um luxo, né? Você não precisa pagar tão caro assim. E o que a gente estava falando também, o luxo para um não necessariamente é o luxo para o outro. Exato. Então tem a questão do luxo de um e o brega do outro. E aí entra um exemplo que eu costumo fazer em relação ao próprio casamento, festa de aniversário, quando a gente é consultado para fazer cardápio. Vez ou outra aparece aquela assim, eu queria no meu cardápio vou dar um exemplo de um prato, não necessariamente, mas um estrogonofe. E para a pessoa, o conceito do estrogonofe é um prato de fim de semana que a avó fazia, que não se comia todo dia, então é um prato luxuoso.
Mas não necessariamente é um prato de luxo ou um prato de requinte para ser apresentado num casamento. E às vezes a gente pode fazer uma coisa que seja muito mais simples, como uma polenta com ragu de cordeiro, e ele pode ficar maravilhoso num casamento. Nas mini porções que a gente estava falando no começo, mas numa coisa exclusiva. Mas o estrogonofe pode ser uma coisa meio démodé, pode ser uma coisa que já... É a história da personalização também, né? Por exemplo, num casamento o luxo, às vezes, é essa experiência de você trazer a personalização dos noivos pro casamento. Não tem coisa mais feia você fazer um casamento com a cara da amiga porque ela fez e ficou legal para ela, né? Ou uma prima minha casou e colocou um lustre de cristal, eu quero igual. Mas Jéssica, isso acontece? Olha, isso acontece. Por isso que eu perguntei, Rodrigo, tem gente que chega lá, eu quero chapar e emagrecer. Tô andando com uma dor de cabeça, me indica esse chá. Como é que você faz para explicar que não é um contexto diferente? A gente, como as plantas e os ingredientes têm esses benefícios, isso já é atestado pela farmacologia. O teu ainda é a gente de sintonia, sim pode ainda dar uma certa orientação, mas sempre ressaltando que ele não é remédio para nada, ele pode no máximo auxiliar para algum tipo de coisa. Mas a comida, o lance do gourmet na comida, eu acho que ela é facilmente validada pelo cliente. Ela pode ter uma apresentação de gourmet, de luxo, ela pode ter um preço de gourmet e de luxo, mas ele vai consumir na hora. Então, se aquilo, entre aspas, é uma enganação para o cliente, ele vai perceber facilmente na hora. Contrapartida, uma roupa não. Uma roupa ele está desfilando uma logomarca, né? Então, aquilo é o status que ele vai desfilar. Eu, certa vez, participei de uma consultoria de precificação, e ele também usava o exemplo do vinho, onde eles fizeram um teste cego, em que eles davam o mesmo vinho, falando que um custava R$50 e outro R$200. 95% dos participantes gostaram mais do vinho mais caro. E era o mesmo vinho, ninguém percebeu a diferença. Que absurdo. Entendeu? Quer dizer, por quê? Porque isso faz parte do psicológico da pessoa. Entendeu? Ela espera que um produto luxuoso, um produto gourmet tenha um preço mais caro, que isso ateste a qualidade dele, quando não necessariamente é. A alimentação, eu acho que ela tem um benefício para o consumidor, porque ele vai provar aquilo na hora e se ele não gostou, ele não gostou. Ele não tem uma marca para desfilar mais, né? Então, eu acho que essa é uma diferença grande, talvez, do tipo de produto. Mas que, sim, entender o público faz toda a diferença para você ter sucesso no negócio. Não tem dúvida nenhuma. Entre os alunos também isso é comum acontecer. Chegam para buscar informações sobre o curso, pensando que é uma coisa, e daí você tem que situar, falando, olha, não é bem assim. Sim, engraçado que os cursos de gestão do luxo, tanto aqui em Curitiba, no Centro Europeu, quanto em São Paulo, eles atraem pessoas que entendem muito de consumir, né? Gostam muito de comprar, mas não tem domínio nenhum sobre ferramentas de gestão, realmente, de negócio. Então, nesse sentido, sim, é necessário situar, né, o aluno que o enfoque do curso é a administração, é a gestão do negócio. E como fazer isso de uma forma que não melindre? É delicado, mas nas aulas de introdução a gente já consegue essa contextualização sem afastar, né, o aluno do curso. Sem assustar os alunos. Sobre essa questão dos alunos, eu tenho um caso interessante, que ele vai um pouquinho na contrapartida da história do cara. Eu fiz, há pouco tempo atrás, estava dando uma aula sobre vinhos espumantes, e eles experimentaram 4 níveis de espumante, e lógico que o último tinha que ser um belo de um champanhe francês. No meio do caminho eles experimentaram uma cava espanhola, e no final eles gostaram mais da cava espanhola do que do champanhe francês, sendo que o champanhe custava 5 vezes mais do que a cava. Tá aí, então, uma questão de gosto. Pois é, e para eles talvez fosse muito mais luxo tomar aquela cava do que o champanhe, porque o champanhe tinha um preço, mas eles não apreciavam. Eu gostei mais do champanhe, particularmente. Não tanto pelo preço, mas ele era melhor de sabor. E a cava vai super bem também, não desmerecendo a cava. Mas num nível de sabor, o champanhe estava acima, ele era um pouco mais complexo. Muito bem. Olha só, o nosso tempo passou tão rápido. E agora a gente vai se encaminhar para as considerações finais. Então, eu gostaria que vocês deixassem os contatos, né, para quem ficou interessado em ter mais informações, quiser conversar com vocês. Jéssica Ávila. Então, tem o meu site, né, que é o www.jessicaavila.com.br,
o meu Instagram, que é @avilajessica, e a página do Facebook também, que é /JessicaAvila. Então lá estão todas as informações, tem histórias de casamentos reais, tem toda quarta-feira pedidos de casamento, então é super legal porque os noivos adoram, porque buscam referências. E também falo de destinos de lua de mel, fornecedores, tudo que possa ajudar as noivas e quem está planejando o casamento a buscar as melhores referências. Obrigada pela participação. Imagina, obrigada. A gente espera que também tenha colaborado nessa conversa toda para novas ideias aí para o site. Com certeza. Rodrigo. Vamos lá, quem quiser conhecer um pouquinho mais da Moncloa pode nos visitar no Shopping Pátio Batel, no Shopping Barigui, em Florianópolis, no Shopping Beira-Mar e dia 15 de novembro no Shopping no Shopping Camboriú e através do site www.moncloa.com.br, no Instagram @moncloatiboutique ou no Facebook /moncloatiboutique também. O telefone da loja no Pátio Batel é 3020 3414. Vocês podem me encontrar lá, vão encontrar a equipe também, sempre disponível a passar todas as informações que forem necessárias. Obrigada pela participação, Rodrigo. Obrigado. Guilherme. Bom, a gente trabalha com diversos segmentos dentro da gastronomia e a gente gosta de fazer aquilo que o slogan da empresa é gastronomia do jeito que você precisa. Então, a gente sempre vai tentar personalizar e o luxo vai estar nisso. E a gente personalizar aquilo que você quer fazer no teu aniversário, no teu casamento, no teu batizado, festa da empresa, sempre do jeito que você quer. E a empresa chama E-Gastronomia, EH Gastronomia. E é assim que você vai conhecer a gente também na internet, ehgastronomia.com.br. E lá tem contato, tudo direitinho, vocês podem ver o histórico meu, dos meus sócios, também chefes que fazem parte. E acompanhe a gente também um pouquinho lá no Facebook, que vocês vão ter também um pouco de informações, curiosidades sobre gastronomia. Prato caro, prato barato, prato gostoso, esse é o mais importante de vocês encontrarem sempre. Do programa? O programa passa na OTV, todas as terças-feiras, às 20h10 da noite, com reprises aos sábados, às 22h30 e aos domingos, às 16h30. Lá eu recebo sempre um chefe e ele vai preparar 2 ou 3 pratos para os nossos convidados e a degustação acontece ali mesmo. Então, acessem tanto pela televisão, quanto também pela internet. Lá vocês conseguem ver todos os programas que já foram até agora. Obrigada. E Patrícia Gaspar? Bom, quem quiser pode me encontrar tanto na Universidade Positivo, na pós-graduação de Branding, para aqueles que estão interessados em marcas, no Senai, na Avenida das Torres, na pós-graduação de negócios de moda, e, claro, no Centro Europeu, que tem um curso voltado ao setor do luxo, que é o Gestão do Luxo, ali na Princesa Isabel. Além disso, eu tenho o e-mail patriciagaspar@gmail.com e atendo pelo telefone 8838-8972. Muito bem, eu só posso agradecer, dizer que realmente para mim foi um luxo ter vocês aqui reunidos, que disponibilizaram o tempo de vocês para vir até aqui. Obrigada. E a gente segue então com a nossa programação, voltamos com outro dia com Vamos Falar com mais algum outro assunto bem interessante para você que acompanha a TV Sinal. Tchau, tchau.